Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília desta quinta-feira, hoje, dia 14 de dezembro de 2023, abraçando os nossos irmãos em todo o Brasil e também no exterior. Que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, você que sintonizou agora a Rádio Manaim 100,3 aí em Minas Gerais, em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, mais de 220 municípios. Olha, obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe aí, tá bom? Você que trabalha como vigilante, porteiro de prédio, você que está como motorista de ônibus, motorista de caminhão, de aplicativo, né? Obrigado pela carona aí, tá? Deus abençoe, Deus proteja vocês nas estradas do Brasil. E também a você que está indo para o trabalho, fazendo a sua caminhada diária, ouvindo a gente, que Deus te abençoe, ouvindo aí pelo aplicativo de celular, no seu smartphone de última geração. Obrigado pelo carinho também a você que acompanha pelo canal 126 da Parabólica Vimbratel para todo o Brasil. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. E eu já quero convidar você para estar conosco nesse pós-madrugada, onde vamos conversar aqui com os pastores, com o irmão Rodrigo, com a irmã Fátima também está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o texto trazido nessa manhã, que está em Mateus, capítulo 6, verso 3. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido pastor Francisco, lá na portaria, faz parte da segurança do Manaim, de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Pastor Francisco, pastor Chicão, Deus abençoe, tá bom? Aniversário dele hoje, a sua esposa, a irmã Alda, mandou aqui nos avisar. Isso é maravilhoso, tá bom? É muito pertinente. Um abraço nosso querido pastor Francisco, recebendo o abraço da sua esposa e nossa aqui da Rádio Manaim, tá bom, pastor Francisco? Um abraço, meu querido. Também um abraço a todos os voluntários que nesse momento já estão se dirigindo ao Manaim do Mês Martins, outros que amanhã estarão se dirigindo aos Manaíns aí nas suas localidades. Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de vocês também, tá bom? Queridos, dá sim, mandar um abraço à irmã Deise Ribeiro, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A irmã Deise esteve com o pastor João Carlos Braga e a irmã Bárbara. Qual era o Manaim, pastor João? Foi Manaim de BH, no Seminário de Acessibilidade. Foi quando? Foi semana passada, isso. Mandou a Sábado foto. Passado. Mandou a foto aqui, tá com Sim, o senhor, claro, com a irmã Bárbara. Claro que eu lembro dela, conversamos bastante, foi muito bom. Irmã Deise, né? Isso. Eu não lembro o nome do filho dela, que tá na foto aqui com o senhor, mas eu não lembro. Eu também não tô lembrado Não lembro, mas do nome do filho dela. Assim. Isso. Quem tá aqui com a gente também é o pastor Mauro Brito, ele tá lá em Foz do Iguaçu, lá em Puerto Iguaçu. Deve estar a trabalho, né? Tá trabalhando, Isso. tá trabalhando lá, né? Tá acompanhando, ele falou, estou aqui, Cleber, acompanhando do ponto da fronteira entre Brasil e Argentina, acompanhando vocês. Obrigado. Ele manda um abraço aqui para o irmão Rodrigo e a irmã Fátima, e também ao pastor João e a todos que estão aqui. O pastor Mauro Brito tá mandando um abraço para vocês aqui. Obrigado, pastor. Um olho no celular acompanhando a gente e o outro na fronteira, hein? Um abraço, querido. Deus te abençoe, pastor Mauro Brito. Saudade do querido. Semana que vem deve estar aqui já, se Deus quiser. Muito bem, queridos. Tem um pedido de oração aqui. Queridos, eu pedi aos irmãos, seja orando pelo irmão Sebastião Ângelo Gonçalves. Ele está lá internado na UTI em Ponte Nova, Minas Gerais. Ele é pai da irmã Silvia, lá dos Estados Unidos, mora em Massachusetts, e pai do Fernando, que mora em Cerecita, Minas Gerais, e também da irmã Letícia, me falha a memória, a filha dele também. O seu Sebastião está internado, tem 92 anos, teve que passar por uma transfusão de sangue, está melhor, mas ainda está internado. Vamos continuar orando, Senhor, dar uma bênção a ele para ele sair desse quadro e voltar para casa, juntaria a sua família, tá bom? E vamos orar pelo nosso irmão irmão Sebastião, tá bom? Ore pelo irmão Sebastião, Senhor, dá uma bênção a ele. Também vamos pedir para os irmãos estar orando pelo irmão Vicente. Ele é o marido da irmã Vera. Irmão Vicente é aquele que eu sempre contei essa história. Ele e a irmã Vera viajaram para Belém. E na volta, Belém do Pará. Aí na volta, a bagagem dele extraviou. Foi parar não sei aonde, João Pessoa, algum lugar. E ele não ficou preocupado. Ele estava preocupado, era com a caixa de isopor que tinha açaí. Isso aí, ele não largava. Então ele estava certo, ele estava certo. Certíssimo, ele né? Estava certíssimo. A roupa era apenas um detalhe, né? Mas o açaí estava guardadinho nele, não grudou nele. Ou ele grudou no açaí. E roupa você compra em todos os lugares do Brasil. Agora açaí verdadeiro é só em Belém. Pois é, e o irmão Vicente sabia disso. Mas ele teve uma queda, infelizmente caiu, bateu a cabeça.
e tomou 20 pontos na cabeça. Tá bem, mas vamos continuar orando. Quando bate a cabeça assim, sempre é perigoso, né? Vamos orar pelo nosso irmão Vicente, nosso querido irmão Vicente, a nossa irmã Vera, sua esposa, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Que o Senhor continue abençoando, que não tenha nenhuma sequela, né? E que ele continue gostando muito de açaí, né? Continue sendo um servo do Senhor. Deus abençoe. Estamos orando pelo Senhor, tá? Irmão Vicente, isso vai ficar bom, se Deus quiser. Amém. Irmã Vera, um abraço para a senhora, tá? Estamos em oração. Também orando pela irmã Mariana Campos, parente do pastor Guilherme Campos. Ela está hoje aqui no Hospital Santa Rita, aqui em Vitória, vai passar por uma cirurgia. Se não está passando já, a cirurgia está marcada para agora de manhã. Orar pela cirurgia da nossa irmã Mariana Campos. Deixa eu dar uma bênção na vida dela, dos enfermeiros, dos médicos, todo o pessoal ali, profissional que está com ela ali nesse momento, lá no Hospital Santa Rita. Amém, queridos? Irmão Vicente, irmão Sebastião, irmã Mariana, tá bom? Não esquecendo de orar por esses irmãos aqui. Muito bem, o texto trazido hoje pelo pastor Marcelo Simões, Mateus capítulo 6, a partir do verso 3, diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Bom, esse texto aqui, ele faz parte da continuação do Sermão da Montanha. E aqui, exatamente, o Senhor está falando sobre o dar esmolas, a oração, sobre o jejum, que são os meios de graça. Mas o Senhor está falando aqui especificamente para os fariseus e para os religiosos da época, que eles tinham essa... a palavra diz isso, né? Eu estou respaldado pela palavra, posso falar aqui. Pela hipocrisia de alguns que gostavam de orar em praça pública, batendo os peitos, assim, o peito, né? Ou até quando dava esmolas, e até comentei em off aqui com o pastor Guilherme e o pastor Marcelo, que lá em Israel, obviamente, estou falando em Israel, existia dentro do templo uma caixinha onde eles colocavam as ofertas. Até certa vez o Senhor Jesus fala sobre isso, que ele viu a mulher, né? Ela deu o que ela tinha, deu tudo. O Senhor está sempre de olho, está sempre olhando, ele vê tudo. E tinha essa caixinha ali dentro do templo, chamada de shofar. Por que shofar? Porque era uma caixinha, ela tinha um formato, assim, onde você colocava a moeda, de uma espiral que lembrava uma trombeta. Então, quando você colocava a moeda ali, ela girava, e quando caía, ela tinha do espiral até o fundo da caixinha, tinha uma certa distância. Então, o tilintar das moedas, ela caía ali e fazia barulho. Então, por isso que os religiosos, quando queriam ofertar, esperava a sinagoga tá cheia, que aí todo mundo ouvia o tilintar. Rapaz, olha, o pastor Marcelo ofertou bem nessa semana, hein? Hoje o negócio foi bom. Então, fazia muito barulho ali o tilintar daquelas moedas. Estou falando, não faça isso. O que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então, mas a Bíblia, ela é muito interessante, pastor Marcelo, porque além de ser a palavra de Deus, que é muito interessante, obviamente, mas assim, cada texto, cada história, ela tem 3 vertentes, 3 prismas, tem 3 lados, ângulos. A história, o fato. Qual é o fato aqui? O senhor estava falando de uma situação que acontecia sempre ali, e ele estava no Sermão da Montanha, estava falando, então esse fato aconteceu, é um fato. Ok. O outro lado é que esse mesmo fato, ele aponta para o profético, que foi exatamente o que o pastor Marcelo colocou hoje aqui, né? Da justiça de Deus, eu falo o profético. E também tem esse outro lado que é a revelação de Deus. A revelação que traz luz sobre aquele tema. Então, sempre cada texto da palavra, ele tem essas 3 vertentes aqui. O fato, o profético e a revelação. E nós vamos começar aqui falando, pastor, sobre Deus vê o que nós fazemos. Deus vê. O Senhor está sempre de olho. Ele vê tudo. É o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Certa vez, um homem chamado Saulo, ou Paulo, como você preferir, ele teve um encontro com o Senhor. E ele ficou sem ver, sem enxergar, por 3 dias. E o Senhor falou assim: Paulo, vá até aquela casa ali, na rua direita, na casa de um rapaz ali, entendeu? Vai lá. E chega e vai até Ananias e fala: Ananias,
Ó, levanta e vai lá nessa mesma casa. Vai lá porque tem um homem orando lá. E é um vaso muito precioso também, pra minha obra. Vai lá. Quem sabia que ele estava lá? Só o Senhor, porque Ele vê tudo. Ele vê as orações que você faz aí no seu quarto. Ele vê as orações que você faz aí quando você fecha os olhos, você internamente ali em comunhão, você faz. Você pode estar dentro de um ônibus, cercado de 50 pessoas, mas ali no seu coração, no seu íntimo, quando você ora ao Senhor, Ele vê tudo, pastor Marcelo. Mas Ele fala assim, olha, o que a sua mão direita fizer, a sua esquerda, ou seja, o seu ato de compaixão e justiça, eles não são feitos para agradar ou para impressionar os homens, mas eles são feitos para trazer glória e honra a Deus, ao Senhor. É para isso que nós fazemos. Ou seja, se eu fiz um bem, se eu agir com compaixão, esse ato, essa bênção do Senhor, ela tem que ser vista por outras pessoas, para que ela possa ver que Deus está agindo na vida da pessoa. Mas eu não posso aparecer. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é uma das lições que esse texto nos traz nessa manhã aqui, pastor Marcelo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Clébio, os pastores que conosco estão aqui na bancada, também os irmãos, Rodrigo e a irmã Fátima, e você que permanece conosco através dos canais da rede social. Clébio, tudo que você falou é mais do que verídico. O bem precisa ser visto, não quem faz. Isso. E o interessante é como que o Senhor, Ele começa a estabelecer a dispensação da graça. Por quê? Quando Deus chama a Israel para realizar a obra que era realizada através da lei estabelecida por Moisés, era para que Israel pudesse viver essa lei e ser um testemunho do nome de Deus sobre a vida dele. Jacó, Israel, a nação, o povo. Então o que acontece? Israel falhou nisso. Não sei se você tem o texto aí, você pode até achar, mas quando Israel tomou posse da terra, a primeira coisa que ele pediu foi: queremos ser como as demais nações, queremos um rei. Samuel até ficou chateado, me rejeitou. Não, eles rejeitaram a mim. Por quê? Porque Deus chamou Israel para ser um testemunho do poder de Deus na sua onisciência, onipresença e onipotência. Então, quando você for fazer alguma coisa, entenda a grande bênção da dispensação da graça ou do evangelho verdadeiro. Deus, Ele esquadrinha o coração do homem. Ele conhece. Então, muitas vezes as pessoas, aqui falando da hipocrisia do fariseu, ele conhece quando a pessoa está fazendo aquilo dentro daquilo que é o projeto, a vontade de Deus, e quando ele está querendo fazer para ele se enaltecer. Tocar trombeta, conforme você anunciou que havia dentro dos templos. Então vejam bem, e a palavra. Hoje nós estamos vivendo um momento em que o homem está sendo provado em todas as coisas, em tudo, principalmente nas concupiscências da carne, soberba da vida e a concupiscência dos olhos, que foi a provação, a tentação de Jesus ali representando aquilo que o homem vai viver. Então é necessário que nós venhamos a entender esse texto da seguinte maneira: o Torá era a palavra de Deus. E hoje, o Evangelho, o Novo Testamento, continua sendo a palavra de Deus, porém não é segundo a lei, a dispensação da lei, mas segundo a graça. Porque Jesus, ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, e está vivo. Para dar o quê? Para dar vida a tantos quanto nele tem crido. E na realização desse evangelho verdadeiro, o Senhor começa a mostrar que não é como Israel andou. Por isso que nós ouvimos do pastor Gedeuti assim: nós não podemos falhar. Existe um projeto que nós somos chamados para realizar, e esse projeto não pode ser feito ou não será feito segundo a vaidade do homem.
Então, a mão direita não saber o que fez a esquerda. Por quê? Porque é uma ação de Deus nas nossas vidas, ou seja, quem é boa terra? É aquele que ouve, compreende e dá fruto. Então, você ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, você ouviu, compreendeu, agora você vai dar os frutos segundo a ação do Espírito Santo. Então, a mão fala do ministério de Jesus. Então, é a ação do ministério na vida da igreja segundo a revelação do cabeça, que é Jesus. E é necessário nós entendermos isso para vivermos a dispensação da graça, porque a dispensação da graça, ela é o derramar do Espírito Santo. Então a igreja, ela ficou estabelecida quando o Espírito Santo foi derramado e aqueles homens que foram tidos até por embriagado, por falar mistérios, eles foram usados por Deus e todos que o ouviam no seu próprio entendimento, porque o Senhor assim operava para que todos pudessem compreender. Então o que você falou, o bem tem que ser visto. E a igreja, ela está exatamente nesse chamado, mostrando o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Aquilo que Paulo conheceu. Paulo conheceu, ele tinha um propósito no coração, ele viu o poder de Deus, porque ele caiu por terra. Entendeu? E ele agora, sem o seu projeto natural, ele pergunta ao Senhor, o que queres que eu faça? É a disposição, né? Então é o fato, o profético e a revelação. Então o profético é aquilo que Deus já estabeleceu para cada uma das nossas vidas, no chamado que ele nos faz. E a revelação é você alcançar aquilo que é a vontade dele para realizar a obra que ele te chamou para fazer. E assim, o Senhor começou a nos dar o entendimento, o alcance dessa obra maravilhosa que é a obra do Espírito. E o Senhor Jesus, ele, só adiantando aqui, no capítulo 7:17 do Evangelho de João, ele fala assim, olha, a doutrina não é minha, mas quem quiser provar, pode provar. É só fazer aquilo que o Pai tem determinado. Então é a oportunidade de cada um de nós, quando aceitamos esse chamado para sermos servos do Senhor, entendermos que nós precisamos viver aquilo que o Espírito Santo, dentro do momento profético, está requerendo de cada um daqueles que são agora amigos, porque nós temos sabido tudo que o Senhor tem nos falado, porque Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para vivermos esse processo e completar aquilo que é a salvação profética nas nossas vidas. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor João Carlos Braga, que está conosco aqui. E, pastor, no capítulo 5, a partir do... Eu vou ler aqui alguns versículos. Por exemplo, no versículo 21 do capítulo 5, ele diz assim, o Senhor Jesus disse assim, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos. No verso 22, eu porém vos digo. No verso 27, diz assim, ouviste que foi dito aos antigos. Verso 28, eu porém vos digo. Verso 31, ele diz, também foi dito. E verso 32, eu porém vos digo. No verso 33, ouviste o que foi dito. Verso 34, eu porém vos digo. Verso 38, e, enfim, 38, eu ouviste o que foi dito. 39, eu porém vos digo. Verso 43, ouviste o que foi dito. O que quer dizer isso? Muito bem, aí nós vamos lá em João, capítulo 13, verso 34. O Senhor diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amar uns aos outros, olha só, hein? Amar uns aos outros como você ama você mesmo é uma coisa. Agora você amar uns aos outros como eu vos amei é outra coisa. E a palavra diz assim, eu aprendi isso com o pastor Marcelo ontem, a palavra diz assim, nesse texto aqui, quando vos deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. A palavra aqui é kafta e o texto é kafta lereha camorra, que quer dizer, amarás o teu próximo como eu vos amei. É o mesmo texto de João 13:34. É a mesma coisa. Ou seja,
Porque no hebraico, o fato de você se doar ou ajudar alguém é uma ação de justiça aos olhos de Deus. Pastor João. Pai do Senhor. Eu aprendi com o pastor Marcelo ontem. Você sabe que eu nem consigo pronunciar essas palavras. Essas colocações podiam ser respondidas pelo Marcelo. Não, mas ainda bem que o senhor está aqui hoje. Né? Vamos lá, vamos entender. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, participando conosco desse momento daqui da Rádio Manaim. Há uma colocação do que Jesus vem falando lá no capítulo 5. Ele tá pegando a lei, ele tá pegando a Torá, que era a lei de Moisés, e ele tá colocando o entendimento correto da lei. Uhum. Porque você vê, o apóstolo Paulo fala assim, a letra mata. A letra mata. Se você pegar a Torá, sem o Espírito, Paulo diz assim, mas o Espírito vivifica. Sim. O Espírito vivifica o quê? Vivifica a lei, vivifica a palavra. Uhum. Né? Então, se você pegar a Torá sem o Espírito, você vai chegar em becos sem saída. Vou dar um exemplo prático aqui, não sei se vocês sabem. O judeu, ele não come bife à parmegiana. Eu sei disso. Por que ele não come bife à parmegiana? Porque a Bíblia diz assim, não cozerás a carne do bezerro no leite da sua mãe. Está escrito na Torá isso. Você não pode pegar um bezerro e vai fazer um cozido e usar o leite da mãe dele, daquela vaca, mãe dele, para cozinhar aquela carne. Como ele não sabe do leite, de onde veio? Como ele não sabe se aquele queijo em cima do bife foi do leite da vaca, mãe do bezerro. Ele não come. Olha só onde que chega a lei sem o Espírito. Exatamente. Ela chega exatamente aí. Então Jesus, ele pega ele não está mudando a lei. Ele tá esclarecendo a lei. Ele fala assim, ouviste o que foi dito, né? Uhum. Amarás a teu próximo, odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, né? Orarás por aqueles que vos perseguem. Então, ele não está dizendo assim, que, olha, estou mudando. Não, ele veio cumprir a lei. O apóstolo Paulo diz claramente assim, o fim da lei é Cristo. Toda a lei aponta para Jesus, toda ela. Tanto que ele diz assim, examinar as escrituras, porque vocês pensam que nelas estão a vida eterna. São elas que de mim testificam. Todo o ensinamento de Jesus vem em cima do Antigo Testamento. Não somente da Torá de Moisés, mas de todo o Taná, de todo o Antigo Testamento. Né? Os apóstolos pregavam em cima do Antigo Testamento. Então nós não podemos separar, dizer assim, o Antigo Testamento acabou, vou arrancar essa parte da minha Bíblia. Né? Vou colocar aqui só o Novo Testamento. Não, o Novo Testamento foi a revelação do Antigo Testamento. É o antítipo do Antigo Testamento. Né? Então, aí você vê, o Antigo Testamento já dizia no livro de Levítico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você gosta bastante de você, ame o seu próximo dessa forma. Só que Jesus, ele traz um novo mandamento que vai potencializar esse amor ao próximo. Né? O primeiro era, amarás ao teu próximo como a você mesmo. Agora ele fala assim, agora você vai amar os outros como eu vos amei. Olha o peso disso. É muito forte isso, porque... Se o senhor me permite, eu poderia linkar aqui, quando o senhor fala assim pro esposo, você vai amar a sua esposa como eu amo a igreja. É verdade. Não é? Paulo coloca isso, ele fala assim, eis o mistério. Eu falo como de Cristo e a igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. Então essa potencialização é a graça. Só na graça você consegue fazer isso. Né? Como o Marcelo bem colocou aqui, né? No tempo da lei, na Torá, João, ele começa o seu evangelho dizendo isso no primeiro capítulo, né? A lei e os profetas, a lei veio através de Moisés, a graça através de Jesus Cristo. Aleluia. Então a igreja, ela tem pouca, como é que eu digo? A lei, ela era cheia de regras de roupas, regras de franjas nas roupas, regra de corte do canto da barba, regra de quanto que você andava, regra do que você comia e que você não comia. Ela é muito cerimonial. A graça, ela é pouco cerimonial, mas extremamente
extremamente moral, que a lei não era tanto, né? A graça extremamente moral trazendo exatamente o amor como sendo o melhor de tudo, o mais excelente. É o que Paulo fala, né? Ele faz no capítulo lá de Coríntios, ele faz um tratado sobre os dons espirituais e ele fala assim, olha, vocês têm que buscar isso com zelo. É muito importante terem dons espirituais. Aí no próximo capítulo ele fala assim, agora eu vou falar de algo sobremodo excelente. E aí ele começa a falar do amor, né? Então nós precisamos dos dons do Espírito Santo para o nosso dia a dia da caminhada, mas jamais esquecer do amor, que é o sobremodo excelente, como Paulo colocou ali. Então tudo isso você vai ver, as pessoas não entenderam isso. A Torá separou os judeus do restante do mundo quando eles deveriam anunciar a Torá ao mundo, não se anunciar. É o que Jesus está falando aqui, olha, você não deve tocar trombeta, você não tem que aparecer. A sua mão direita, a sua mão esquerda não pode saber o que faz a sua mão direita, né? Mas a lei tinha que ser anunciada. Por quê? Porque a lei, o fim da lei é Cristo. Ela ia culminar em Jesus, né? Então, até mesmo esse pequeno texto que nós lemos hoje, né? De você não anunciar que você vai dar uma esmola. Se você olha para Jesus poderia ter vindo montado num cavalo branco, com a sua coroa de glória, com os anjos ao seu redor, teria chamado totalmente a atenção do mundo. E quantas vezes Jesus disse assim, não falem isso para ninguém, não falem isso para ninguém, não falem isso para ninguém. Tu disseste. E tu disseste. Então ele vai colocando isso, por quê? Porque o que é o dar a esmola, né? É aquele que tem muito que dá para aquele que tem pouco. Isso estava na Torá? Estava. A palavra diz assim, quando a pessoa plantar um campo de trigo, quando ele for colher, o que cair nos cantos, você vai deixar para os pobres. Então ali já estava a preocupação daquele que tem muito, distribuindo, dividindo com aquele que tem pouco. Agora, Jesus é aquele que tem extremamente mundo, ele não tem muito, ele não tem a vida, ele é a vida. E nós éramos aqueles que não tínhamos nada, nós perdemos a vida. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que faz Jesus? Sem anunciar, sem vir em grande glória, sem vir em grande poder. O apóstolo Paulo diz assim, ele esvaziou-se a si mesmo, né? E sendo ele em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornou homem. Não se tornou um homem comum, se tornou um homem pobre, filho de um carpinteiro com uma camponesa, né? Viveu uma vida de uma pessoa que não tinha nada, como ele mesmo disse, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, mas ali, quando todos olhavam e diziam, ele é um pobre que não tem nada, ele estava dando o tudo dele, que era a vida eterna para nós. Nós que não tínhamos vida, recebemos vida através de Cristo Jesus. Então, é olhar para esse texto e ver assim, Jesus fez isso, assim devo eu fazer também. Posso fazer um acréscimo do que o pastor João falou? Um adendo? Pois não. Isso. O Torá era a forma que Deus estabeleceu a lei para o homem viver nesta vida. Amém? Então nós podemos dizer que é a palavra da vida. Já o evangelho verdadeiro é a palavra viva. Você não vai viver o evangelho verdadeiro se você não praticar os atos de justiça, ou seja, aquilo que a graça estabeleceu pela revelação de Jesus aos nossos corações. Então, palavra da vida, Torá, a maneira como você tem que viver neste mundo. Palavra viva, o evangelho verdadeiro, que está inserido a lei, mas não por aquilo que é aparente, né? Por causa dos hipócritas, né? Faziam barulho para poder dar as esmolas, mas por aquilo que você faz pela graça, uma ação do Espírito Santo na sua vida, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e haja em nós o testemunho da palavra da vida, onde nós aplicamos todas as coisas que vivemos, e da palavra viva, que nos faz saltar para a vida eterna. Deixa eu ouvir agora a voz do nosso querido obreiro Rodrigo, tá aqui conosco nessa manhã. O Rodrigo sempre está aqui com a gente quando pode, porque é militar, né? Morando mesmo, você está em Pernambuco, né, Rodrigo? Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Garanhuns, mas está trabalhando ali em Porto Alegre, né?
Não, em Garanhuns mesmo. Tá, agora voltou. Isso. Ah, tá. Então tudo tá pertinho. Por 3 meses em Porto Alegre, né? 3 meses em Porto Alegre. É, meu Deus. Realização de um curso de aperfeiçoamento. Amém. Deixa eu perguntar, o Rodrigo, que é militar. Rodrigo, alguma vez você já teve a curiosidade? O Rodrigo é obreiro ali na cidade de Pernambuco, estado de Pernambuco. Já contou? Só durante o dia? Quantas vezes você respirou? Já contou? Sinceramente, não. Não contou. Ninguém faria isso, né? Quantas vezes você respirou durante o dia? Não tem como. Mostrando que respirar algo natural. Você respira naturalmente. E o Senhor está mostrando aqui também que nós devemos fazer o bem naturalmente. Sem contar nada para ninguém. Mas assim como você respira, você também deve ter compaixão. Essa é a palavra, compaixão, você se colocar no lugar do outro. O Senhor Jesus, certa vez, e a palavra diz, ele cita a parábola do samaritano, teve compaixão, né? O cego, Bartimeu, teve compaixão. Ou seja, a graça faz isso, né? Faz você se colocar no lugar do outro, você ter compaixão. Ou seja, mas você não precisa, como o pastor falou aqui, né? Eu fico rindo às vezes quando eu vejo na internet as pessoas. Veja, eu vou citar um exemplo da internet, tá bom? As pessoas são assim: eu tô dando um prato de comida aqui para as pessoas que estão sem lar, sem morador de rua. Aí faz uma selfie e faz uma selfie dando prato de comida e bota no YouTube. É disso que eu tô falando. E é disso que o Senhor está falando nessa manhã. É você ter compaixão, se eu colocar no lugar do outro, fazer o bem. Mas olha, é em nome de Jesus. É Ele que tem que aparecer. Importa que Ele cresça, que eu diminua, né? Não trocar essa trombeta, como o texto diz aqui, os fariseus faziam no templo. E essa compaixão, ela é uma ação que só quem tem a graça de Deus é capaz de fazer. Porque os fariseus faziam muito isso, né? Não, da esmola, mas, né, levava ali na hora que todo mundo estava vendo, orava no meio da rua. Os dois lugares que os fariseus gostavam de orar, assim, era no meio da rua ou então na sinagoga, quando tinha bem gente mesmo. Aí era o ideal. Mas o Senhor, Ele vem falando, olha, igual eu li aqui, né? Olha, vocês ouviram isso? Porém eu vos digo, quando você fizer, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita. E aí o pastor João colocou muito bem aqui. Há uma grande diferença entre você amar o seu semelhante como você ama você mesmo e você amar o seu semelhante como Ele nos amou e foi capaz de subir aquela cruz do Calvário e morrer por mim, que eu nem conhecia. E eu poderia, como tem muitas pessoas, mas eu não sou louco. Tem pessoas que, mesmo sabendo disso, não olham e não aceitam o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele morreu por essas pessoas também, que o rejeitam, que não querem nem saber e até duvidam da existência dele. Passe ao pastor Rodrigo. Estou profetizando. Rodrigo. Agarrei a bênção aqui. Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos pastores aqui na bancada já citados anteriormente, o irmão Kleber e a nossa irmã aqui, Fátima, também, que está aqui nos acompanhando na madrugada. Então, o Senhor, Ele, nesse capítulo, nós percebemos que o Senhor, Ele sempre vai trazer grandes ensinamentos. E um deles é justamente anular na vida do homem para que ele não tenha glória para si mesmo, né? Então, podemos aqui enfatizar no próprio capítulo 6, no verso 1, quando o Senhor Ele nos diz, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Então, o Senhor, aqui Ele é bem categórico em afirmar, assim nos diz a palavra, que se formos fazer conforme os hipócritas, aqui os fariseus, Ele vai separar o homem da eternidade, vai retirar aquilo que tem como galardão para a sua vida. E também interessante também, quando a gente estava aqui meditando um pouco da palavra também do Senhor,
E aqui o pastor Marcelo Simões até comentou, né? Como a forma categórica da igreja como corpo de Cristo, né? Então, nós como igreja, corpo de Cristo, nós não precisamos fazer para ser reconhecido. Perfeitamente. Porque nós somos corpo, vivemos uma mesma doutrina ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que o corpo ele faz, o Senhor, ele vai ver todas as coisas. E interessante também que faz nos meditarmos, né? Lá no Salmo 139, quando vai falar da onipresença, da onisciência e da onipotente presença ali do Senhor para a vida da igreja. E trazendo também, Kleber, e aos nossos amados irmãos aí que estão nos ouvindo, separei aqui um texto também em Colossenses 3, verso 17, que nos diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então tudo em que nós iremos fazer no realizar desta obra tão maravilhosa, devemos fazer para o Senhor. Mas por que devemos fazer para o Senhor? Porque ele foi o único que ali foi junto à cruz de Calvário, morreu pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. E aí sim, trazendo aqui para um grande ensinamento para as nossas vidas, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele quando separa o seu povo, ele separa para justamente trazer da lei para viver na graça. E o tempo atual que nós estamos vivendo é a graça. É a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é o manifestar e o operar do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e não precisamos, né, podemos assim dizer, na forma prática, olhar para o lado direito ou esquerdo para saber quem está fazendo ou deixou de fazer algo para a obra do Senhor. Perfeito. Bom, deixa eu chamar aqui o pastor Guilherme. Pastor Guilherme Campos. Pastor, durante todo esse sermão da montanha aqui, no capítulo 5, a gente está olhando aqui, o Senhor, ele traz uns exemplos maravilhosos, né? Ele fala assim, no capítulo 5, verso 23, olha, se você disser a sua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali, diante do altar do Senhor, a sua oferta, vai lá, reconcilia-se, né? Primeiro com aquela pessoa, não é você que tem algo contra ela, é ela que tem contra você, mas vai lá, reconcilie-se com ela. Ou seja, use o perdão. Ele está falando aqui do você perdoar. Ele fala do perdão. Ele fala assim também, olha, se você amar somente aquelas pessoas que te amam, que galardão tem isso? E eu acho esses exemplos maravilhosos. E tem um outro exemplo aqui que eu acho interessante, que é o verso 39, ele fala assim, olha, se alguém te bater na face direita, e você oferece também a outra. E a palavra aqui, direita, se você... No grego, a palavra é dexia. Dexia é lugar de honra. Então, se alguém tomar o seu lugar de honra, a sua autoridade, e fala, oferece também a outra. A outra aqui é a palavra strepson. Não é pastilha strepsius, não. É strepson. Né? No grego, strepson. Quer dizer, virar as costas. Você vai embora. Não arruma confusão, não. Né? Ele tá dizendo essa... Então, o Senhor, ele vai nos ensinando aqui. Ele vai nos ensinando, dando... E na sequência aqui, no capítulo 6 aqui, ele continua falando sobre oração, jejum, mas ele fala sobre o fazer o bem, que deve ser uma tônica daquele que serve ao Senhor, daquele que é nova criatura, entendeu? Ou seja, se você é nova criatura, nasceu de novo, automaticamente é natural, é naturalmente como respirar, é isso que ele está falando. Ou como você fecha e abre os olhos, é natural você fazer o bem. Né? E quem recebe a honra? O Senhor, né? É o Senhor que recebe a honra. Importa que esse bem, mostrando que o Senhor é bom em todo tempo, que as pessoas possam ver, que nós possamos refletir essa glória do Senhor na vida das outras pessoas. É isso que ele está falando em outras palavras, pastor Guilherme. Paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor Rodrigo, Fátima, os pastores da bancada. Eu estava ouvindo os irmãos falando, pontuando algumas coisas, e como eu fiquei pro fim, eu entendi o seguinte, Kleber, o ensino do Senhor, da palavra, e aquilo que você colocou
agora nessa introdução para fazer essa pergunta, se você for resumir esse versículo 3 que o pastor Marcelo trouxe na palavra hoje, fala acerca de uma coisa, do cuidado com aquele que está do seu lado. E as pessoas às vezes não entendem isso. Eu vou tentar colocar da forma como eu entendi. As pessoas acham que fazer um ato de amor ou expressar o amor que ela tem pelo Senhor são coisas mirabolantes. E não é. A única coisa que o Senhor requereu de um servo acerca de resultado, ou vou colocar, é meio jocoso, uma prova de amor do servo foi quando ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, vem cá, você me ama? Aí Pedro falou assim: eu te amo. Então você vai fazer o seguinte: cuida, apacenta as minhas ovelhas. Cuida, é o cuidado. E Pedro não era pastor ainda ali. Pedro era um aluno, estava aprendendo aquilo que Jesus ensinou a ele no seu ministério. Inclusive esse texto que foi lido de hoje. Então Jesus estava anunciando um reino, estava trazendo uma palavra desse reino, e a primeira mensagem que Jesus pregou foi esse, o Sermão da Montanha. E dentro disso, Jesus estava colocando assim, ó, tá aqui os parâmetros do reino. O reino é assim. Se você... Foi aquilo que o pastor João Carlos pontuou muito bem, né? E as pessoas levam o lado da graça como se pudesse tudo, né? E a graça estreitou muita coisa pra gente. Ó, os antigos diziam acerca disso. Mas eu vos digo isso aí, se você cobiçar a mulher do seu próximo, você já peca. Né? Então quer dizer... Se você olhar... Se olhar pra ela... Intenção impura, você já peca. Então quer dizer, tá estreitando, né, pastor? Moralmente a graça estreitou tudo. Muito mais do que a lei. Exatamente. E aí, esse texto lido fala acerca disso, do cuidado, do zelo, daquilo que é a sua preocupação com aquele que está do seu lado, com o seu próximo. Inclusive, isso é resultado de quem tem fé no coração, porque a Bíblia diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Então, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. E se nós entendermos isso, muitos dos nossos problemas de relacionamento entre irmãos de fé são resolvidos. Sabia? Porque se tem uma coisa que Jesus nos ensina, é a sofrer o dano. E foi aquilo que você pontuou. Se você vai levar uma oferta no altar e você sabe que o seu irmão tem algo contra você, primeira coisa que você faz, vai lá, reconcilia-te, depois você vem e apresenta a oferta. Ou seja, Jesus está falando aquilo que Paulo falou, sofre o dano. Vai lá, pede perdão. Ah, mas não foi culpa minha. Pede perdão, sabe por quê? Porque nisso daí você vai ter uma bênção, vai receber uma bênção do Senhor. E não tem galardão melhor para o servo do Senhor do que aquele galardão daquilo que Deus está vendo. Porque quando você faz e o homem está vendo, seu galardão está pago, está aqui na terra, é o reconhecimento. Já recebeu. Ponto. Agora, quando você faz aquilo que ninguém está vendo e você entende que é para o Senhor, o seu galardão é outro. Está lá na eternidade, está registrado lá. Por isso que ele fala assim, ajuntai tesouros no céu. Onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói e nem o ladrão rouba. Entendeu? Então, essa é a nossa experiência. É isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia, o nosso entendimento. Sabe por quê, Kleber? O pastor João Carlos também pontuou, o pastor Marcelo, o Rodrigo. O judeu, na época de Jesus, ele não tinha se inclinado mais a outros deuses, como fez antes do cativeiro da Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia porque eles se distanciaram do Senhor e serviram a outros deuses. Quando eles retornaram de Babilônia e reconstruíram Jerusalém, os muros, as portas, tudo, nunca mais o judeu foi se inclinar a outros deuses. Nunca mais. Mas entraram pelo caminho do sincretismo religioso. Valorizaram mais as regras do que o Deus da salvação. Que um absurdo da lei. É verdade. O pastor João colocou aqui sobre o bife parmegiano. Isso aí. Que é muito bom, né? Diga-se de passagem. Eu não sou judeu, eu posso comer. Um exemplo. Tô falando naquela época. Se um judeu andasse, né, não sei se naquela época tinha cadeira de rodas, mas vamos falar aqui de muletas. Uma muleta. Ele não poderia ir ao templo no sábado, no Shabat. Porque a lei dizia o seguinte, era esforço. Olha que absurdo. Ele se deslocando
ele andando para ir ao templo, adorar a Deus. Mas se andasse, tivesse esforço, suasse, estava cometendo erro. E é por isso que Jesus fala acerca de hipocrisia. Exatamente. Para você não olhar aquilo que o outro está fazendo, para você olhar e cuidar daquilo que é seu, que o Senhor te deu. Outra coisa, existia um livro naquela época, o pastor João Carlos sabe mais do que eu do que isso, chamado Talmud, que era o livro dos costumes. O Talmud. Né? Então, eles deixaram a questão da palavra de Deus para seguir regras de comportamento, regras daquilo que era do cotidiano dele. Outra coisa que eles faziam é o seguinte: se você escrever 2 consoantes, tá tudo bem no sábado, mas se você escrever 3, já era considerado esforço, trabalho. Então você já tinha quebrado o sábado, né? Aí Jesus vira para ele e fala: vem cá, se um animal de vocês, uma vaca, não cair lá numa vala, vocês não vão lá tirar? Isso daí não é trabalho. Então Jesus questionou algumas coisas deles dentro daquilo que era o conhecimento deles. E Jesus estava mostrando o seguinte: não é não fazer, o descanso foi aquilo que Deus propiciou para eles. E o descanso deles, a partir daquele momento, não estava no não fazer, estava nele, em Jesus. Então, a nossa experiência, o nosso cuidado é isso, é entender qual é o nosso galardão, qual é o nosso posicionamento, e a nossa vida é pela fé. E para isso, para que essa fé cresça em nós, é necessário uma coisa: fazer, trabalhar. Quantas vezes, meus irmãos, nós chegamos na casa do Senhor, nós nos dedicamos a uma limpeza, é uma madrugada que às vezes a gente faz por uma necessidade nossa, a gente vai até uma madrugada, a gente acorda para clamar por uma necessidade, a gente lembra da causa do outro, a gente coloca diante do Senhor, o Senhor vai e abre uma porta para nós, opera às vezes uma consagração que você faz em favor da necessidade do outro, o Senhor vai para você e abre. É isso, é graça, é misericórdia, é viver esse cuidado. Por quê? Porque Ele está cuidando de todos nós. Amém. Você quer ver uma outra coisa? O pastor João pode até falar melhor do que eu também. É uma experiência que quem vai a Israel... Hoje, eu estou falando de 2023, tá? Estou falando de 2000 anos atrás, estou falando de 2023. De hoje, né? Hoje. Se você for... amanhã é sexta-feira, né? Isso, amanhã, justo. Pronto, amanhã. Vamos supor que amanhã você vai para Israel. Pronto, você chega lá. Chega lá em Tel Aviv, na cidade de Tel Aviv. Na hora do pôr do sol, essa é a hora perfeita. Chega lá, aí você vai no 11º andar do edifício, pastor João Carlos. Tem alguém lá para apertar o botão no elevador? Não, ou o elevador está no automático. Ou você vai subir escada. E ele vai parando todos os andares, ou então você vai subir escada. Você não pode chamar o elevador. Ó, tá vendo? Por quê? Porque é o seguinte, o sábado, na verdade, a gente não pode pegar o pé da letra, a Bíblia diz assim: e Deus descansou no sábado. Porque quando você descansa, é sinal que você está cansado. E Deus não se cansa. E Deus não se cansa, tá? Pastor João Carlos, uma das traduções de descansou no sábado é que ele se deliciou, né? Isso, na obra que ele fez, né? Ele se deliciou. E ele cessou de trabalhar. Isso. Tá? Ele cessou de trabalhar. Ele não trabalhou no sábado, ele não criou nada no sábado, tá? Então, tudo que é criado é trabalho. Então, você não pode acender fogo. Por quê? Porque não tinha fogo e apareceu o fogo. Então, você criou o fogo. Por isso que as pessoas lá... Então, você tem que cozinhar tudo até a sexta-feira antes do pôr do sol. Ou então, come coisa fria, saladas e tudo mais. Você não pode criar fogo. E você chamar o elevador estava parado, você criou o movimento. Então você não pode fazer isso no sábado. Então você já deixa ele no automático desde a sexta-feira, ele nunca parou. Ele vai subindo e descendo sem parar e parando em todos os andares. Ou então, se ele não é automático assim, parou, amigo, espera o domingo. Espera o pôr do sol de sábado para domingo. Aí você pode chamar. Antes disso, vai subir 11 andares de escada. É um exemplo que você entenda mais ou menos como funciona hoje ainda lá, né? Meu Deus do céu. Mas nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, são 7h16. Deixa eu mandar um abraço aqui pro José Roberto, obreiro José Roberto, para Lilian Gonçalves, sua esposa. Eles são lá da Igreja Cristã Maranata de Caicã. Lá o bairro é Caicã, né? É o bairro Caicã Sul.
Então deve ter norte, oeste, leste também. Com certeza. Certamente, né? Nossos irmãos lá de Caicançu, lá de Teixeira de Freitas. Oh, meu Deus, passei em Teixeira deve ter uns 15 anos atrás. Onde está o nosso querido pastor Gutenberg. Mandamos um abraço então para o nosso obreiro José Roberto, a Lilian Gonçalves, a sua esposa, e o pastor Gutenberg, lá de Caicançu, em Teixeira de Freitas. Vamos louvar o Senhor? Daqui a pouco a gente volta, já finalizando o pós-madrugada de hoje. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h22, 7h22. Já estamos aqui na reta final do nosso pós-madrugada de hoje. Agradecendo o seu carinho, você que está acompanhando a nossa programação, você que está em qualquer parte do território brasileiro, ou você que está em qualquer parte deste mundo, né? Que Deus te abençoe, tá? Deixa eu mandar um abraço para a irmã Cláudia, que está lá em Palmital, Lagoa Santa, Minas Gerais. A Roseli Aparecida Ferreira, que tem Monte Belo, Minas Gerais também. Ela assim, Kleber, gostaria de pedir oração pelo meu lar, muita luta neste momento, irmã Roseli. Vamos orar por ela também. A Lúcia Helena tá lá onde? Em Estrada da Saudade, em Petrópolis. Amém. Diz assim, Kleber, peço oração pelo meu irmão Gil, ele está internado. Tá bom? O estado dele é grave. Vamos orar por ele. O Senhor vai dar a benção aí ao Gil. O Gil também caiu, bateu a cabeça no chão. Meu Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Gil, lá de Petrópolis. Um abraço à irmã Claudete Rodrigues Marques, está em Jardim da Penha, aqui pertinho, Vitória, aqui, né? Amém. Amém. Sim, ela disse, Kleber, manda um abraço para Késia. Ela tá fazendo aniversário hoje, ela é intérprete de Libras das madrugadas. Tá. Há 3 anos ela dedica, né? Voluntariamente, direto de Contagem, Minas Gerais. Ela manda um abraço aqui para Claudete e para Clara. Sim, então hoje é aniversário da Késia. Um abraço, Késia. Deus te abençoe, tá? Então vamos orar pelo Gil, lá de Petrópolis. Também orar aqui pela irmã. Deixa eu ver aqui. O Gil, né? O Gil, claro. O Gil aqui, orar por ele e pela Késia, que está aniversariando. Muito bem, daqui a pouco eu cito mais os irmãos aqui. Sim, o João Lemos, que está onde? Balneário de Gaivota, em Santa Catarina. Ele e a esposa estão saindo hoje de carro, de Santa Catarina para Fortaleza. Meu Deus, aí é estrada, hein? Aí é chão, hein? Que Deus abençoe vocês, estaremos orando por vocês aqui, tá bom? Só guardar vocês nessas estradas brasileiras, tá bom? São 7h24, vou pedir pro obreiro, o Rodrigo Soares, que está aqui conosco, nos visitando, para que esteja orando a partir de agora, viu, Rodrigo? Pelos irmãos que nós falamos aqui e pelos irmãos também que certamente vão acompanhar a oração e que estarão aos pés do Senhor orando, com uma porta aberta de trabalho, né? Que os irmãos estão fazendo tratamento de saúde contra câncer ou outra enfermidade, qualquer que também, meu Deus, né? Nessa hora, muitas aflições. Que o Senhor possa abençoar você. Feche seus olhos se você puder, tá bom? Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Diante de Ti, Senhor, apresentamos Amém, Senhor. Todos os nomes aqui citados, em especial, Senhor Deus, pelo Teu servo Vicente, quanto à sua recuperação na saúde. Também, Senhor Deus, ao Sebastião ali, que encontra-se na UTI. A Tua serva, Senhor Deus, Mariana, que neste momento, neste dia, passa por cirurgia. Que não falte a Tua graça, o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Contempla também, Senhor Deus, na saúde da Tua serva Roseli, do Gil, Senhor Deus, que neste momento encontra-se num momento grave. A Tua filha, Senhor Deus, também colocamos a nossa irmã Késia, onde está aniversariando, mas também contempla todos os aniversariantes deste dia. Amém, Senhor. Renova, Senhor Deus, a instrumentalidade, o operar do Teu Espírito Santo no realizar desta obra tão maravilhosa. Também lembramos do Teu servo João, que neste momento encontra-se em viagem, uma viagem longa, mas que o Senhor possa estar dando todo o livramento necessário. Meu Deus, dá livramento. Abençoa os Teus servos, todos, Senhor Deus, que irão também subir ao Manaim neste final de semana. Guarda, Senhor. Senhor, guarda os Teus servos, preserva de todo mal. Senhor, concede a cura, o milagre, porque toda providência vem do Senhor. Oramos, ó Deus, em especial por estes nomes, mas também contemplamos aqueles outros nas nossas orações silenciosas, que nós não sabemos, mas o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Opera grandiosamente, pois assim nós oramos,
suplicamos a tua bênção, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Rádio Manaim. Muito bem, meus queridos, são 7h27 desta quinta-feira. Lembrando a você, hoje, quinta-feira, culto de oração em todas as nossas igrejas Cristã Maranata, a partir das 7h30, horário de Brasília. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada a estar conosco, né? Oração, diz até um ditado, né? Oração e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, tá bom. Então vamos orar. Então vamos orar, né? Você está convidado a estar em uma das nossas igrejas hoje, curso de oração. Vamos orar, estar diante do Senhor, né? Você que está desempregado, você que precisa de uma bênção na saúde, orar pelo seu esposo, sua esposa, seus filhos, relacionamento. O que não faltam são motivos para orar, né? Orar pelo nosso país, pelo nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossa casa, nosso vizinho, as autoridades, enfim, pelo ano que vem, 2024, pelo seminário que vai ter agora, depois de amanhã, o último do ano, o último seminário do ano. Então temos muito a orar, a pedir ao Senhor, né? A colocar diante do Senhor. Então aproveite hoje, quinta-feira, culto de oração em todas as nossas igrejas Cristã Maranata, e você será muito bem-vindo em qualquer uma dessas nossas igrejas. Certamente você será muito bem recebido. Quero agradecer aqui imensamente a presença. O nome do filho da irmã Deise é Kaique. Isso, Kaique. É verdade. Um abraço, Kaique. Você falou agora, eu lembrei. Exatamente. Um abraço também à irmã Maria Lúcia Mansur. Ela falou assim: Kleber, que bênção ver o irmão Rodrigo e a irmã Fátima. São de grande instrumentalidade no trabalho de acessibilidade e deficiência visual. Dá um abraço neles aí, eles estão te ouvindo aqui, irmã Maria Lúcia. Obrigado pelo carinho. E quero agradecer imensamente a você que acompanhou o nosso pós-madrugada de hoje, tá bom? Continue orando por nós aqui, por todos nós, pelos pastores, por mim, por todos nós. Que o Senhor continue nos abençoando aqui e que possamos ser cada dia mais instrumentos na mão do Senhor, que Ele cresça e que nós possamos diminuir sempre. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Obrigado pelo carinho a você que agora está pela TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV Manaim e nós vamos continuar com a programação local aqui da Rádio Manaim. Aí você escolhe, né? Se ficar na programação da TV Manaim, que Deus te abençoe, e se você quiser ficar conosco, ó, vem pra cá.